Boa noite a todos, amém? Aqueles que estão em casa também nos ouvindo, a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18, amém? Provérbios 16, 18, é o tema que nós vamos trabalhar ao longo desse mês. Um versículo bem curtinho, né? Mas que tem muita coisa a ser dita sobre ele, amém? Ele diz assim, ó: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, amém? Então, o orgulho, ele virá antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós somos tão gratos a Ti por mais uma noite podermos estar na casa do Senhor. Somos gratos pela oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. Somos gratos pela misericórdia e a graça do Senhor que tem nos alcançado diariamente, tem permitido que possamos tomar decisões de mudança em nossa vida, Pai. E eu peço nesta noite que o Teu Espírito Santo possa se mover neste lugar e também possa mover na vida daqueles que estão nos ouvindo, convencendo cada homem, cada mulher, no seu mais íntimo e pessoal, de coisas que precisam ser mudadas. Pai, eu oro repreendendo agora toda preocupação, eu oro repreendendo toda ansiedade, toda distração, tudo aquilo que de alguma forma venha tentar roubar a atenção da Tua palavra. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, declarando que só a voz do Senhor falará neste lugar, Pai. Aquieta os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos ouvir e enxergar com clareza as verdades da Tua palavra. Espírito Santo, eu preciso muito de Ti neste momento. Peço a Tua ajuda de uma maneira muito profunda, porque eu não tenho nada de mim mesmo, e eu preciso totalmente do Senhor. Segura na minha mão, me conduza em todo o tempo, em cada palavra, em tudo que for preciso ser dito, vai me instruindo, por favor. Que seja feita a Tua vontade, mas não a minha. Eu estou aqui para Te obedecer, para seguir a Tua direção, e eu Te agradeço desde já, pelo que o Senhor irá fazer, não só hoje, mas ao longo desse mês, sobre este assunto, Pai. Assim nós oramos e também Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podem se assentar. Glória a Deus. Nós estamos iniciando mais um mês, né? Hoje nós estamos iniciando mais um mês, e nesse mês de outubro nós vamos falar sobre orgulho, né? O tema desse mês de outubro é orgulho, né? Eu creio que ao longo desse mês nós vamos tratar nessa área com a ajuda do Espírito Santo, né? Para que todos nós possamos ser edificados por essa palavra nessa área que eu entendo que é tão difícil mexermos nela, né? Quando nós falamos sobre esse assunto, orgulho é algo muito difícil, amém? Eu tenho muita coisa para falar, e eu acredito que eu não vou conseguir falar tudo isso hoje, então provavelmente hoje eu comece esse assunto e vou encerrar ele no sábado, no culto de sábado. Então parte desse assunto eu falo hoje, e uma outra parte eu vou deixar para o sábado, né? Mas querido, o meu pedido a Deus, enquanto eu estava orando sobre esse assunto, é que realmente você possa, todos os cultos, ser muito confrontado pela palavra de Deus, né? Algumas pessoas talvez vão me procurar ao longo desse mês, vão dizer: pastor, a minha vontade era levantar e sair andando no meio do culto e ir embora. Isso, é esse o meu objetivo, que você fique você seja tão confrontado a ponto de você ter vontade de levantar e sair e ir embora. Isso quer dizer que a palavra de Deus está tratando o teu orgulho, está tratando em coisas que estão aí, escondidas, ocultas dentro de mim e de você. E esse é um tipo de assunto, ou talvez um tipo de tema, que não é muito comum, né?
Por quê? Porque é um tipo de palavra que confronta. Na verdade, o que as pessoas querem são palavras que massageiam o seu ego, e não que confrontem o seu ego. Mas irmãos, quando nós servimos a Deus, e nós temos um Pai que nos ama, e quer nos tratar, assuntos como esse tem que vir sim, e vir à mesa, para que eu e você sejamos tratados nisso, porque é através do orgulho, que não sendo tratado na minha e na sua vida, nós corremos o risco de perdermos a nossa salvação. A Bíblia diz que Deus rejeita orgulhosos, Deus rejeita os orgulhosos, e eu e você precisamos sim, ao longo desse mês, fazer um autoexame, e examinarmos o nosso coração e ver realmente se não há dentro dele orgulho, soberba, vaidade, presunção e uma série de outras questões, amém? Então eu quero começar primeiramente falando sobre o significado do orgulho, né? Se nós podemos dizer, né, tem muitos significados essa palavra orgulho, mas eu destaquei uma que eu quero partilhar com você nessa noite, que é: orgulho significa exagerada autoestima, acompanhada de desprezo pelos outros. O orgulho é uma exagerada autoestima, que vem acompanhada de um desprezo pelas outras pessoas. Isso é o orgulho. Pastor, traduz melhor isso aqui. Simples. É quando eu me acho melhor que os outros, a ponto de desprezar os outros, a ponto de desprezar a opinião dos outros, a ponto de achar que eu sei tudo e o outro não sabe nada. Isso é orgulho. E isso acontece muito nas nossas vidas. E eu diria que o lugar mais, eu diria que os lugares talvez mais fáceis de isso acontecer, primeiro, na tua casa. Segundo, no teu ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é um lugar desafiador sobre isso, porque nós sabemos mais do que os outros, e o que os outros estão falando é bobagem. Na nossa casa a mesma coisa, né? E isso tudo nada mais é do que orgulho. Orgulho, irmão. Eu me lembro de uma vez tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nunca esquece, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer uma visita para Dona Maria, a mãe do José. E a Dona Maria mora lá no Horizonte Azul, né? E a Dona Maria mora na Rua dos Coqueiros, e o número eu não me lembro mais, né? E estávamos eu, a Rose e o Isaac no carro, e nós fomos lá fazer uma visita para Dona Maria. E nós entramos pelo condomínio, fomos conversando, e eu já tinha ido lá um monte de vezes, né? Mas você acaba se perdendo no meio das ruas. E quando nós chegamos lá, o Isaac falou assim: pai, é aqui, entra à esquerda. Eu falei: não, filho, tá maluco, filho? Como que entra à esquerda? É lá na frente, nós não passamos nem os coqueiros. Pai, é à esquerda, pai, né? Vambora que não é. Pai, é lá atrás à esquerda, pai, né? Era mais ou menos o que eu estava falando para ele: fica quieto, menino, você não sabe de nada, você não entende de nada que você está falando aí. Aí chegou lá na frente, nós não achamos a rua. Aí eu virei o carro, voltei, adivinha onde era? Eu falei para você, pai. Eu falei: perdão, filho, você tinha razão, né? Querido, são pequenas coisas que eu e você precisamos olhar para dentro de nós, e nós precisamos examinar. E o orgulho é isso, é quando você se acha melhor do que o outro, a ponto de desprezar o que o outro está dizendo. E como nós, muitas vezes, nos achamos sim, melhores do que os outros, a ponto de desprezarmos o que o outro está falando. Amém? E eu anotei aqui algumas coisas que eu quero levar você a refletir sobre esse assunto. E a primeira delas é: de onde vem o orgulho? De onde é que vem o orgulho? Embora a maioria de nós já entendemos sobre isso, mas eu quero passar por esse lugar para reforçar a você
sobre isso, de onde é que vem o orgulho. Então eu quero usar 2 textos bíblicos. O primeiro deles está lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, amém? Isaías 14, do 12 ao 15. Ele diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado para a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol ou do inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. O outro texto está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 até o 17, amém? Ele diz assim, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde um dia que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então, de onde vem o orgulho? A origem do orgulho é Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo. A origem do orgulho vem daí. E a missão de Satanás aqui na terra agora é colocar dentro do meu e do seu coração esse orgulho. A missão de Satanás é exatamente essa: colocar dentro do meu e do seu coração esse orgulho. Foi isso que ele fez com a Eva e com Adão, amém? Foi exatamente isso que ele fez com Eva e Adão. Vamos dar um pulinho lá agora em Gênesis 3:5, para que a gente possa entender melhor isso, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Embora você também conheça essa história, mas nós precisamos passar por ela, para que a gente chegue aonde eu quero chegar. Ele diz assim, Gênesis 3:5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja, querido, veja essas palavras, preste bem atenção nessas palavras. E vocês serão como Deus, e vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Essas palavras aqui, que ele colocou no coração de Eva a cobiça, foi através de palavras como essa que Satanás colocou no coração da Eva a cobiça. Se você, preste bem atenção nisso, se você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus. Como Deus? Uau! Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Veja, olha que interessante, até aqui
Satanás, ele lançou algumas palavras à mente dessa mulher. Agora olha o versículo 6 para você entender o que foi que aconteceu. Quando a mulher, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Querido, você consegue enxergar, você consegue entender que a Eva, ela olha para aquela árvore a partir daqui com um outro olhar. Uma outra visão foi despertada nela. À medida que Satanás lançou aquelas palavras, você vai se tornar como Deus. Você vai se tornar conhecedora do bem e do mal. Essas palavras despertaram nessa mulher uma cobiça. E ela passou a olhar para aquela árvore de uma forma diferente. Olha o que está dizendo aqui: viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável. Ou seja, ela já estava desejando no coração comer o fruto daquela árvore. Já estava embutido no coração de Eva o desejo de comer aquela árvore. A cobiça já tinha saído dos olhos e já tinha descido para o coração dela. E ela queria, e ela de fato iria comer daquele fruto. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos imaginar uma coisa aqui comigo. Você acha mesmo que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, e naquele dia que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, Satanás, na hora que Deus colocou a árvore, ele já foi lá e investiu? Não, querido, não. Eva, preste bem atenção, ela passou por várias vezes por aquela árvore e nunca havia olhado para aquela árvore da forma que ela olhou dessa vez. Eu tenho certeza que Eva, ela nunca olhou com aquele olhar de desejo, ela nunca olhou com aquele olhar de cobiça para aquela árvore, ela nunca desejou comer daquele fruto. Ou seja, aquela árvore era uma árvore como qualquer uma outra daquele ambiente. Mas o que levou aquela mulher a tomar o fruto daquela árvore e comer? Exatamente as palavras que Satanás, a serpente, a velha serpente, lançou no coração e no ouvido daquela mulher. Porque naquela hora Satanás disse assim para ela, em outras palavras: se você comer dessa árvore, você vai ser grande. Se você comer dessa árvore, deixa eu te contar uma novidade, você vai ser igual a Deus. Como é que é? Ser igual a Deus? Isso é interessante, isso me interessa. Isso tem a ver com poder. Isso tem a ver com status, com posição. E então ela passou a olhar para aquela árvore com um olhar diferente do qual ela olhava anteriormente, querido. Agora, veja, como Satanás conseguiu isso? Como que Satanás conseguiu chegar a levar essa mulher a vias de fato fazer o que ela fez? Simples. Suavemente ele lançou nos ouvidos dela palavras. E o que a Eva ouviu, ela permitiu que saísse dos ouvidos e descesse para o coração. E quando o que Satanás fala nos teus ouvidos, sai dos teus ouvidos e desce para o teu coração, acredite, está consumado. Está consumado, amém? Quando desceu para o coração dela, e isso é muito importante que você entenda. Mas pastor, como assim? Quando sai do ouvido e desce para o coração, se tem uma legalidade para que Satanás possa trabalhar na vida daquela pessoa, porque ela aceitou aquilo.
Você está entendendo aí? Quando ela abraçou o que Satanás lançou, Satanás entrou e foi trabalhando a ponto de levar ela à queda, porque aqui houve a queda. Houve ou não houve? Satanás foi investindo suavemente, foi fazendo com que a visão dela mudasse, foi fazendo com que os sentimentos dela mudassem, foi inflamando o coração dela, a ponto dela tomar uma decisão. Agora, preste bem atenção no que a Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, que aqui está o segredo de tudo. Então, a cobiça, na minha versão aqui está dizendo, então a cobiça, ou o desejo, tendo engravidado, na minha versão aqui ele fala assim, ó, então a cobiça tendo engravidado, ela dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Você percebe, meu irmão, que tudo começa com um pensamento, e quando ele desce para dentro do teu coração, você está gerando ele, você está engravidando, está sendo gerado dentro de você uma decisão, uma ação, e essa ação, ela vai dar luz ao pecado. E nós não percebemos isso, nós não percebemos nada disso, e acredite, essa é a estratégia de Satanás, da velha serpente, desde lá do Éden, até os dias de hoje, e acredite, funciona, e funciona muito bem. Satanás vem, preste bem atenção, vou trazer aqui para os dias de hoje, por exemplo, Satanás vem e fala assim, mas teu casamento é uma porcaria, tua mulher, teu marido, Deus te criou para você ser feliz e não para você viver essa vida. Por enquanto, ele só está investindo com um pensamento. Você tem que ser feliz. Você foi criada para ser feliz. Vai viver a sua vida e vai ser feliz. Você tem todo o direito de ser feliz. E ele vai lançando essas mentiras. E aí, até você não via tantos defeitos na sua esposa ou no seu marido, mas a impressão que passa a ter é que aquela pessoa que você escolheu um dia para casar, só tem defeito. Não tem uma qualidade, é só defeito em cima de defeito. E você começa a julgar, e você começa a não perceber, e cada vez mais você vai se afastando, e quando você vê, você já está com um papel na mão, chamado divórcio. A mesma coisa, mas esse emprego que você tem é muito ruim. Não, Deus criou você para ser cabeça e não cauda. Deus colocou você para governar e não para ser governado. Aí aquele emprego que até então você estava feliz e satisfeito virou uma desgraça. Você sai todo dia de casa deprimido para ir trabalhar e só tem defeito, o chefe só tem defeito, a empresa só tem defeito, os colegas de trabalho só tem defeito. Meu irmão, acredite, é uma questão de tempo para você estar na rua. E aí muitas vezes fala assim, mas tamanha é a desgraça que veio sobre mim. Por quê, pastor? Porque a velha serpente só precisava de uma oportunidade para lançar você fora e destruir a sua vida. Amém? Percebe, querido, que é assim que funciona? O orgulho é isso. O orgulho está em mim e em você. Acredite. Se tem uma coisa que você vai precisar lutar o resto da sua vida, enquanto você estiver aqui na terra, é contra esse maldito orgulho. Porque ele está dentro de mim e de você. E você pode me dizer, não está, pastor. Meu irmão. Eu estava de manhã meditando na palavra. É demais, né? Eu estava de manhã meditando na palavra. E aí eu escrevi algumas coisas e depois
eu fui para a academia, e aí eu tenho que ser, quando eu saio da academia, eu vou para buscar meu filho na escola, né? E eu com a palavra na minha mente, eu pensando sobre tudo isso, né? E aí lá na escola, quando você vai pegar o Isaac, quando eu vou pegar o Isaac na escola, ali é muito ruim, porque você para com o carro na frente dos portões dos outros, né? Ali no trevo, ali você fica parado no portão dos outros ali. E a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que ter sabedoria das coisas, né? Então, por que eu vou ficar parado no portão do cara se eu posso ficar parado fora, né? E aí eu parei fora ali, porque eu falei, de repente, se acaso precisar o cara chegar, eu dou uma ré, ou eu vou para frente, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Só que entre eu e o outro carro da frente havia um bom espaço, caberia mais um carro tranquilamente, e atrás de mim tinha um outro carro. E tem gente que não tem noção das coisas, não é verdade? Tem gente que não presta atenção nas coisas. E a pessoa foi lá, manobrou o carro, veio, uau, e jogou na frente, né? E o cara de trás começou a buzinar para mim, tipo assim, faz alguma coisa, né? Você não vai fazer nada, né? Eu parei, né? Eu peguei, eu soltei o cinto, né? Eu ia descer e ia falar para ele assim, campeão, se você quer fazer alguma coisa, vai lá e fala com ela, né? Para mim não há problema nenhum dela ter entrado na minha frente. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Agora, se você tem algum problema, vai lá e diga isso para ela, não para mim, né? Mas naquela hora Deus falou comigo assim, olha a velha serpente aí, né? E aí eu imaginei, já pensou, eu descer do carro, ir lá e dizer alguma coisa para aquele cara falar para mim, mas o que você está querendo falar comigo? E começar uma discussão ali. E era tudo o que o inimigo queria, irmão. Na verdade a cilada já estava pronta, mas nós precisamos. Eu simplesmente abaixei a cabeça, fiquei quieto, né? Tá tudo certo, a pessoa foi lá, pegou a criança, tudo se resolveu, tudo passou e tá tudo bem. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é isso que o inimigo faz, e é dessa maneira que ele faz, o orgulho. Aí eu falo para você, mas você não é humilde, pastor? Pois é, naquela hora ali, eu confesso a você, que eu pensei em descer do carro, e eu poderia estar aqui dizendo para você, não querido, mas eu sou o Espírito de Deus em vida aqui nessa terra. Não, a minha carne não é, ela é inclinada para o pecado, e o que ela quer é o pecado, e eu preciso dominá-la, porque senão ela vai levar ao erro, amém? E é muito importante você entender, volto e repito a você, preste atenção, porque muitas coisas que eu e você temos olhado, estamos olhando porque somos induzidos pelo inimigo. Às vezes o nosso esposo, às vezes nossos filhos, nossa esposa, nosso trabalho, nossos familiares, o inimigo leva você a enxergar coisas que não existem, só defeito, e eu não acredito que exista só defeitos em uma pessoa. Uma pessoa é feita muito mais de qualidades do que defeitos, mas a gente parece que só vê os defeitos, amém? Eu coloquei aqui 3 exemplos, para a gente refletir sobre eles. O primeiro deles está lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 5 ao 8, quando se trata de orgulho. Gênesis 4, do 5 ao 8, uma história muito conhecida também, que diz assim, ó: mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí, versículo 8: disse porém Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Sabe por que Caim matou Abel? Porque Abel estava sendo bem sucedido e Caim não.
porque as coisas estavam indo bem para Abel, mas não para Caim. E a inveja, o orgulho que havia no coração dele, por Deus ter aceito a oferta do irmão, e não a dele, o levou a matar o próprio irmão. Como assim Deus aceita a ele e não aceita a mim? E Deus estava dizendo para ele: olha, o pecado está à sua porta, e ele quer te dominar, mas você precisa dominar ele. Agora, meu irmão, veja, isso tem a ver comigo e com você, e tem a ver conosco nos dias de hoje, porque infelizmente, escute o que eu vou dizer para você, muitas pessoas, elas ficam felizes com os erros dos outros, elas ficam felizes e comemoram quando as coisas não vão bem para os outros. Isso é diabólico, isso é satânico, isso é cultura do inferno. Quando você vê alguém se dando mal, era isso que eu queria, tá vendo, se deu mal, eu falei que ia dar errado, agora se arrebenta inteiro, é isso aí. O que é isso, meu irmão, se não é o próprio diabo? O que é isso, se não é o próprio Satanás levando o homem e a mulher? E acredite, isso existe dentro da igreja. Se existe dentro da igreja, não vai existir fora no mundo? Ah, o irmãozinho fulano de tal não está rompendo. Tá vendo? Não tem que romper mesmo, porque se acha. Como pode isso, meu irmão? Como pode isso? Como pode um crente, um homem, uma mulher cheia de Deus, ficar feliz com o fracasso do outro? Isso é diabólico, querido. O que faz diferente de nós, Caim? Não. Eu já vi, querido, acredite você ou não, eu já vi pessoas bloqueando irmãos para não avançarem, para não romperem dentro de uma igreja. Eu já vi. Tira daqui, põe para lá, porque se deixar aqui vai se destacar muito, e se destacar muito aí fica difícil, porque aí vai tomar o meu lugar. Eu já vi isso dentro de empresa. Não, mas se eu passar o meu serviço para ele, ele vai tomar o meu lugar. Então eu não ensino para ninguém o que eu faço. Ô, meu irmão, como você vai crescer se você não solta? Deus tem coisas maiores para a sua vida, solta. Tem pessoas que não soltam o ministério, tem pessoas que ficam presas ao ministério, é dele, não é de Deus, é dele. Ninguém pode chegar, ninguém pode tocar. Tem pessoas que estão presas a trabalho, ninguém pode chegar, ninguém pode tocar. Há tantas coisas, querido, isso é muito pequeno. E eu pergunto a você, como o novo de Deus virá sobre sua vida, se você não solta o velho? Solta o velho, para você viver o novo de Deus. E como é difícil nós entendermos isso. Agora olha o que a palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Olha que interessante. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Aqui ele está falando comigo e com você, amém? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Caim não conseguiu dominar aquele sentimento que estava dentro dele. Eu não aceito, então vou matar o meu irmão. E ele matou. Ele matou o próprio irmão. E acredite, se eu e você não dominarmos isso dentro de nós, nós também vamos matar muitas pessoas. Ô pastor, você está falando que eu sou um assassino? Querido, se você só querer a morte de alguém, a Bíblia diz que você já o matou.
Isso é muito sério. Quantos maridos estão sendo mortos, quantas esposas mortos, quantos filhos mortos, quantos irmãos mortos, quantos pais mortos, quantos amigos estão sendo mortos por uma coisa: orgulho. Porque ele vai melhor do que eu, porque ele está melhor do que eu. Ao invés do irmão chegar na igreja com um carro novo e todo mundo ficar feliz que o irmão chegou com um carro novo, é o contrário. Precisa ver, né? Às vezes o irmão precisa ver bem essa prosperidade do irmão. Não sei, de repente, né? A gente não sabe, né? O que é isso, meu irmão? O que é isso? O que a Bíblia está dizendo aqui em Tiago? São desejos violentos que vivem dentro de mim e de você. São sentimentos de violência mesmo. Nós invejamos e cobiçamos as coisas, e se precisar nós matamos para obter aquilo. Passamos por cima. Quantas coisas, eu estou falando dentro de empresa, pisa em cima dos outros para subir, derruba os outros para tentar pegar o lugar do outro, arma, arapuca, cilada. Quando eu entrei no ambiente corporativo, eu lembro dessa frase: aqui é cobra comendo cobra. Isso, é cobra comendo cobra. Vacila para você ver que o negócio é assim. Você vacilou, toma uma rasteira. E era o tempo todo assim. Que cultura é essa, meu irmão? Com um cristão, com um servo de Deus? Não. Mas quantos de nós, quando nos vemos, já estamos no meio desse ambiente? Já estamos perdidos no meio desse ambiente. E muitas vezes estamos matando a nossa própria família. Matando a nossa própria família. Matando os nossos filhos, matando os nossos irmãos. Né? Amém, querido? Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Você consegue compreender isso? A minha e a sua natureza, ela é assim. Meu irmão, eu vou falar de coisas aqui, olha, venha no sábado bem preparado mesmo, porque vai ser confrontado. Nós nos achamos perfeitos, nós nos achamos os melhores da terra. Não, porque Deus falou, mas a matéria-prima que eu e você somos feitos é podre, meu irmão. É inclinada para o pecado, ela é má. E se você não dominar a sua carne, o que a sua carne quer é inclinar para o que é ruim, não é para o que é bom não. A sua carne não quer pedir perdão, a sua carne não quer se humilhar, ela quer machucar e arrebentar com o outro lado. Não é o contrário não. Não vem para cima de mim não, que você vai tomar. A nossa carne ainda está no dar face para tomar outra na face. Não. Eu vou dar a face, eu vou dar a mão e não a face. Amém? Olha um outro texto que eu quero falar com você também, lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Esse texto eu quero usar ele traz uma ilustração, mas eu quero usar ele para um outro foco. Ele fala assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Querido, esse outro texto aqui, ele é muito interessante, porque nós vamos sempre pensar na questão do adultério, daquilo que aconteceu ali. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é o seguinte: a falta de objetivo e propósito na sua vida, na minha vida, te leva e me leva a graves erros.
e erros que às vezes são irreversíveis na nossa vida. Na vida de Davi foi irreversível, por exemplo. A falta de objetivo e de propósito. Preste atenção, Davi, ele estava numa época de ir para a guerra, mas ele não foi para a guerra, ele ficou em casa. E ele ficou em casa sem fazer nada. E quem fica em casa sem fazer nada, acha o que fazer. Esse é o problema, e é aqui que eu quero falar um pouquinho. Primeiro, Davi estava sem fazer nada. Segundo, olhando para onde não devia. E terceiro, ele cobiçou o que ele não podia. E por causa do orgulho dele, como rei, ele fez o que não podia, para ter aquilo que ele não podia. E ele teve. Só que isso trouxe para ele o quê? Consequências. E foram irreversíveis. Ele perdeu filhos por conta dessa situação que ele fez. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Esse texto ele está tratando de adultério. Mas ele também pode tratar de muitas coisas na minha e na sua vida. Por exemplo, hoje, a falta de propósito na vida de muitos homens e mulheres faz com que eu e você fique sem fazer nada. E quando eu e você estamos sem fazer nada, a gente vai começar a olhar para coisas que nós não deveríamos olhar. Davi saiu no terraço da casa dele e ele viu a mulher tomando banho. Mas eu e você temos um aparelhinho na nossa mão que faz com que eu e você fiquemos a maior parte do nosso dia vendo o que nós não devemos. Irmãos, isso eu não consigo entender. Meu irmão, nós estamos vivendo num mundo que é loucura. Isso é o fim do mundo. Perdão pela palavra aqui, eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Nós estamos vivendo numa geração que é tão, eu não tenho nem palavras para descrever isso, né? Oi, gente, estou sentado aqui no vaso fazendo cocô. Beijo para vocês. Essa é a geração de hoje. O cara sai no soco com a mulher dentro da casa, de manhã. 2 horas depois estão postando o casal perfeito. Ai, como eu amo ele. Ai, como ela me ama. Ai, nós somos feitos um para o outro. Por baixo ali está tudo cheio de hematoma, porrada para tudo quanto é lado. Aí eu e você, que deveríamos ter propósito na nossa vida, mas não temos, estamos sem fazer nada. E aí nós olhamos para uma porcaria dessa e comparamos uma porcaria dessa com a nossa vida. E falamos assim: isso é que é casamento. O meu então eu vou largar. Então eu vou separar, então eu vou abandonar. E o outro posta não sei do que, não sei. É isso, meu irmão. A minha vida e a vida do ser humano hoje só gira em torno disso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Até graças a Deus, até hoje, o único lugar que eu pisei, a única academia que eu pisei até hoje, que eu não tive que falar para a pessoa, viu? Vai para um estúdio de beleza. Porque eu não aguento mais ficar esperando você tirar foto aí. E eu estou precisando fazer o exercício que eu tenho que ir embora. Quando você vai nas academias, está lá a pessoa lá. 250 fotos. E não sai do seu negócio, cara. Eu estou treinando. Nossa. E fica lá. Irmãos, isso é ridículo. Isso é o mundo em que nós vivemos, cara. Espirrei. Só que aí você olha e fala assim: meu Deus, a minha vida é muito ruim, a vida dos outros é muito boa. Querido, é só uma foto. Desculpa, mas às vezes a maior parte é mentira.
E você está sendo enganado por isso. Às vezes você não valoriza aquilo que você tem dentro da sua própria casa. E dá valor para aquilo que você nem sabe quem é, ou que nem conhece. E isso é muito sério, querido. Deixa eu te falar uma outra coisa. No mundo em que nós vivemos hoje, nós somos levados o tempo todo, ou incitados o tempo todo, a olhar para as nossas coisas e não valorizar elas. O seu carro é uma porcaria, porque tem um melhor aí fora, sendo lançado. A sua casa também é. O seu celular também é, a sua televisão é. Ou seja, tudo que você tem é porcaria, porque tem sempre o melhor do que o seu. Agora a minha pergunta é, quanto custou para você aquilo? Só você sabe o quanto você batalhou para ter aquilo que você tem. Mas se você estiver com a sua vida ali, sem ter o que fazer, sem propósitos, você vai começar a olhar. Eu acho que chegou a minha hora de trocar o meu carrinho mesmo. Agora chegou a hora. Aí você olha para o teu financeiro está gritando para você, chegou a hora de você vender o seu velhinho e não comprar outro. Mas você é um orgulhoso. Você precisa, mudar de padrão. Você precisa, evoluir. E Satanás vai e fala, é isso mesmo. Vai lá, busca outro. O que é isso? Comprar um carro dele? Isso não é carro. A verdade, meu irmão, é uma só. Carro é igual para todos. E só tem um objetivo. Levar você de um lugar para o outro. O que passa disso é vaidade. É vaidade. E se você olhar, cada dia mais eu e você somos levados a isso. Você se sente bem, por exemplo, em chegar com o seu carrinho velho e colocar ele no meio de duas máquinas de R$1 milhão? Difícil, né? Difícil, né? Eu sei que é difícil. Eu falo isso porque eu e a Rose vivemos isso na prática todos os dias, né? Quando nós vamos buscar o Isaac lá no Colégio Trevo, estamos eu e a Rose com o nosso carrinho simples lá, só as naves chegando e encostando, né? Eu falo, meu pai, né? Deus tem misericórdia. Mas eu louvo a Deus por aquilo que Deus nos deu. Porque para nós isso tem valor, e nós entendemos que é só um carro, mas para outras pessoas não. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Existem muitas coisas que eu e você trazemos para a nossa família que não deveríamos trazer. Eu vejo pessoas entrando em financiamento de carro, financiamento de casa, financiamento de tanta coisa, mudando de emprego, trocando coisas, em busca de uma coisa que não vai te satisfazer, meu irmão. E eu também não estou dizendo para você que você não tenha que buscar melhorias na sua vida, mas o que eu estou dizendo é que você tem que fazer isso conscientemente. Isso tem que caber no seu bolso, o sapato tem que caber no seu pé, porque senão você vai trazer desgraça para a sua família. Estava tudo bonitinho, tudo em ordem, entrou um financiamento, entrou um negócio lá, acabou com a paz da família. É briga todo dia porque não paga mais as contas, porque não dá conta, o boleto é muito alto. Agora não tem mais o que fazer. Agora a paz acabou dentro de uma casa. E o que eu quero que você entenda nessa noite é, tudo isso nada mais é do que orgulho, do que vaidade, do que soberba, do que arrogância. É isso. Pensa que a hora que você chegar num lugar, você fala assim, mas o meu está quitado. Talvez o cara esteja lá com um boleto dentro do porta-luva lá de 200 páginas para pagar. Desesperado, mas o seu está quitado, meu irmão. O seu está quitado. E isso é maravilhoso. Entende? Isso é maravilhoso. Só que, entenda, se você não tratar isso dentro de você, você vai ser levado a isso. Você vai ser levado a isso. E eu falo em todas as áreas, eu falo dentro da igreja. Ministerialmente. Aonde que eu tenho que servir, pastor? Então, a gente precisa muito de ajuda, mas é lá no ministério infantil, na salinha com as crianças. Ah, mas não vai ficar lá na frente da igreja? Eu achei que era para ficar lá na frente da igreja e ter umas luzes voltadas para mim, brilhando e chamando, né? Ah, pastor, esse ministério eu acho que não é para mim. Não é para mim, entendeu?
Acredite, os ministérios mais procurados dentro da igreja é o ministério da palavra, é o ministério do louvor. Diaconia, cuidar de pessoas, ir atrás de visitar pessoas, enfermos, pessoas com dificuldade. Esse ministério não chama a atenção de ninguém. Dar aula para criança, cuidar de criança, de jovem, de adolescente. Não. Eu quero alguma coisa que tenha destaque. E acredite, não é nesta igreja, é em qualquer igreja. Em qualquer, e quanto maior, mais difícil é. Por quê? Porque precisa-se estar em evidência. Mas acredite, daqui a pouquinho nós vamos terminar esse culto, em nome de Jesus, né? E você vai tomar um cafezinho lá fora. Mas teve alguém lá dentro, bem escondidinho lá, que você nem viu, que está lá servindo e preparando um café para mim e para você, e um chazinho a hora que o culto acabar. Você acha que aquilo ali não tem importância para Deus? Você acha que as nossas crianças não têm importância para Deus? Os nossos adolescentes, os nossos jovens? Muito mais do que você pode imaginar. Mas isso eu e você precisamos entender e permitirmos que seja tratado dentro de nós. Amém? Senão eu e você vamos cair nesse lugar de orgulho. Lembre, a origem do orgulho é o diabo, é Satanás. E ele vai incitar o meu e o seu coração a me levar e a te levar para o erro. Porque um problema financeiro dentro de uma casa destrói uma família. Destrói uma família. Faltou dinheiro para pagar um boleto, já é o suficiente para destruir a paz de uma família. Não tem dinheiro para comprar alguma coisa, teve falta dentro de um lar, ali é lugar de guerra. E tudo isso é propósito diabólico, para nos levar a esse lugar. Amém? Um outro texto que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 até o 11. Ele diz assim, ó: depois, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Querido, se Satanás fez isso com o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, você acha que ele não vai fazer isso comigo e com você? Certamente. O chamado nosso, pode ter certeza que Satanás está querendo pagar, e pagar alto pelo nosso chamado. E ele sabe. Ele fala: não, vai lá e envia um cara lá com uma proposta de emprego, para pagar 4 vezes mais. Só que esse emprego vai tirar ele daquela igreja, e vai tirar ele daquela cidade, e vai colocar ele num horário que ele não consegue servir a Deus. Já comprou o chamado da pessoa. E a pessoa não enxerga isso, ela enxerga isso como bênção de Deus. Não, eu fui abençoado. Como? Como que você foi abençoado? No emprego que você vai não congregar mais na igreja que você está, e não vai conseguir mais servir a Deus. Aonde Deus está nisso, meu irmão? Aonde que Deus abre uma porta para alguém que vai levar o cara para longe dele, da presença dele, e não consegue mais servir na casa de Deus? Não, a porta que Deus abre é o contrário. Ela coloca você dentro da casa de Deus e com tempo para servir a Deus. Essa é a porta que Deus abre. Mas infelizmente, o que nós pensamos? Não, mas eu vou ter um salário muito maior, eu vou ter uma condição financeira muito melhor. Como é que eu vou aceitar um trabalho para ganhar R$2.000 se o cara está me oferecendo 10? Acredite, meu irmão. E eu também não estou dizendo para você que você não deva aceitar ou coisa do tipo. O que eu quero dizer para você é: procure analisar muito bem se isso é de Deus. Porque às vezes não é de Deus. Amém? Então veja, Jesus não caiu. E você olha bem que a proposta de Satanás para Jesus foi a mesma que eu li de Ezequiel. Eu vou te colocar nos lugares mais altos, eu vou fazer de você uma pessoa de destaque, você vai estar acima de tudo e de todos, Jesus, desde que você se ajoelhe e me adore. Se você se ajoelhar e me adorar agora, eu dou a você
todo esse poder, toda essa autoridade é tua. Agora, olha que lindo, meu irmão, olha a resposta de Jesus: pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe por que Jesus não caiu como Adão e Eva, como Davi? Porque Jesus estava cheio da palavra de Deus. A resposta de Jesus para o diabo aqui nada mais é do que Bíblia, palavra. E quando nós estamos com o nosso coração e a nossa mente cheia da palavra de Deus, não tem como Satanás acessar a nossa mente. Não tem como. Ele pode até tentar, mas ele não consegue acessar, porque a sua mente está cheia do quê? Da palavra de Deus. Agora, meu irmão, uma mente cheia de notícias do Instagram não é uma mente cheia. Não, pastor, espera aí um pouquinho, você está errado. Todos os dias eu vejo no TikTok vidinhos de Deus. Olha que coisa fofa. É um crente moderno, né? Esses crentes modernos é maravilhoso. Eu não vejo um vidinho sequer que não seja de Deus. Sabe qual é a forma mais segura de Deus falar com um homem, uma mulher? Chama-se Bíblia. É a única e a única maneira mais segura de Deus falar com você. Qualquer uma outra fora dessa pode ter interferência humana no meio. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, mas você sabe como está a minha vida? Você sabe por onde eu andei? Eu posso estar aqui deturpando a palavra, eu posso estar aqui mudando a palavra. Então a maneira mais segura de Deus falar com o homem e com a mulher ainda continua sendo Bíblia. E eu e você temos que encher a nossa mente de Bíblia. Lembra do que eu falei? Davi estava lá passeando pelo terraço. O que Davi deveria estar fazendo? Primeiro, na guerra. Ou então, se não foi para a guerra, vai orar. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Não, você não tem tempo para orar? Não. Você não tem organização na sua vida. Tempo você tem. O problema é que você pega o seu tempo e joga o seu tempo num monte de coisa que não tem valor. E quando você for investido pelo diabo, você cai. Porque você não tem a sua mente cheia da palavra de Deus. Uma mente que não é cheia da palavra, meu irmão, ela vai cair. Ela vai cair. Todos os dias, eu e você, nós vamos ser tentados pelo inimigo. E é nessa área, orgulho. Vai lá, fala o que você tem que falar de uma vez. Bota para fora, joga, vomita tudo que você tem que vomitar. E às vezes, o Satanás, ele usa pessoas que são amigos teus, parceiros teus. Sabe, eu estava, esses dias atrás, eu estava ali nesse ambiente, só aqui, levantando uma barra aqui, só, não, tal. Falei, meu Senhor, e eu pensando comigo, Deus, tem misericórdia, Pai. Como pode, Deus? Como pode? Que tipo de conselho é esse? Da onde vem isso, se não é do próprio inferno? Sabe, meu irmão, quando você está cheio, levanta e vai lá e fala. Quando Jesus vira para mim e fala para mim e para você, que o meu comportamento e o teu comportamento é o contrário, se humilha. E aí? Quando eu estou cheio da Bíblia, a própria Bíblia diz para mim, parou. Não, volta. Não é esse comportamento que você tem que ter. O comportamento que você tem que ter é o que você acabou de ler na palavra aqui agora. E o que você leu na palavra aqui agora é outra coisa. Agora, quando você está cheio de si, cheio de orgulho, de soberba, um espírito altivo aí dentro de você, o que você pensa é em sair e fazer o que você tem que fazer mesmo. E eu digo para você, meu irmão, Jesus era homem, igual a mim e a você.
Não pense que Jesus era Deus sendo tentado. Não, era um homem sendo tentado ali. E aquele homem sendo tentado, ele não foi vencido, porque ele respondeu com a palavra. Primeiro, ele era cheio da palavra. E segundo, Jesus tinha um propósito aqui na terra. Qual era o propósito de Jesus? Fazer a vontade de Deus, só. Jesus não tinha a sua vontade. A vontade de Jesus era a vontade do Pai. E ele deixa isso claro na palavra em todo o tempo. Fazer a vontade do meu Pai. Então eu não jogo meu tempo fora, eu faço a vontade do meu Pai. Eu falei aqui sábado, uma das vontades de Deus para mim e para você é: vá por todos os lugares, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem feito isso no seu tempo vago? Se eu perguntar para você o que aconteceu na região de Itupeva hoje, você já está por dentro de tudo aí? Não, já aconteceu um acidente não sei na onde, aconteceu não sei o que lá. Se eu perguntar para você o que está acontecendo nas redes sociais, aí você já sabe. Irmãos, vai por mim. A hora que você vir perguntar para mim assim: pastor, você ficou sabendo do que aconteceu com o Donald Trump? Meu irmão, não sei. Mas eu fiquei sabendo do que aconteceu com Elias, com Eliseu. Eu fiquei sabendo do que aconteceu com Paulo, com Timóteo, com esses caras aqui eu estou sabendo. Agora, do Trump, me perdoem. Aí você pode falar assim para mim: pastor, mas você não está interessado no que está acontecendo aí no mundo? Você não está preocupado com o que está acontecendo no mundo? Eu estou preocupado com o meu Senhor e o meu Salvador vir me buscar o quanto antes possível. Porque acredite, a palavra do Senhor tem que se cumprir nessa terra, e ela vai se cumprir. E não espere que coisas boas vão acontecer, porque não vão. E eu e você precisamos estar preparando a nossa arca aí, para a hora que o Senhor voltar, estarmos prontos para ir com Ele. E aí eu pergunto: você está sabendo das coisas? Não, do que está acontecendo aí no derredor todo mundo sabe, mas o que está acontecendo na Bíblia poucos sabem. Porque a tua prioridade é outras coisas. E enquanto a tua prioridade não for Bíblia, meu irmão, você vai ser atacado pelo Satanás e você vai ser derrotado por ele. Porque para ganhar do diabo, você só tem uma forma: palavra de Deus. O que foi que eu li em Ezequiel? Você acha mesmo que Satanás, e eu não estou aqui para exaltar Satanás, porque ele é um perdedor, ele é um derrotado. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas uma coisa você tem que entender: ele não era um querubim qualquer. Ele é astuto. E ele é muito astuto. E se ele levou vários homens, várias mulheres ao erro, não pense você que eu e você não corremos o mesmo risco que eles. Então, como eu venço isso, pastor? Só tem um jeito: palavra e propósito. Qual é o teu propósito hoje? Qual é o teu propósito hoje? Não fale para mim, responda aí no teu coração. Quanto você ficou na frente da Bíblia e quanto você ficou na frente do teu celular de segunda-feira até hoje? Responda para você aí, cara. E você pode ter certeza, a resposta que você der para você aí dentro de você, se for celular, se Satanás te atacasse hoje, você já era um perdedor. Olha o que a Bíblia diz, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, para nós encerrarmos. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Olha que coisa tremenda. Não deixe de falar as palavras desta lei, do livro da lei, de meditar nelas dia e noite. O que é falar a palavra? O que é meditar na palavra? É andar meditando e pensando na palavra. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum daqueles bens que Ele te deu. Foi Ele quem perdoou os teus pecados, e é Ele quem te coroa de bondade, de justiça. É Ele quem cura as tuas doenças, é Ele que enche de bem as tuas existências. É isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Filipenses 2:3, que a minha atitude seja 2:5, que a minha atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, não, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e como homem, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu preciso disso, porque na hora que alguém se levantar contra mim, Filipenses 2:3, nada façam por ambição ou egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Isso é lindo, meu irmão, isso é lindo. Viu, deixa eu te falar, você está fazendo errado aqui. Quem que você pensa que você é para falar que eu estou fazendo errado? Sério que eu estou fazendo errado? Então, você pode me ensinar? Claro, obrigado, Deus te abençoe. Às vezes a pessoa está te ensinando errado, mais errado do que você estava fazendo, mas qual é o meu e o seu papel? Muito obrigado, agora eu vou fazer o certo. Mas não, já queremos dar aula, já queremos ensinar, já queremos ser professor. Jesus não fazia isso, meu irmão. A Bíblia viva, o verbo vivo aqui na terra, foi confrontado por um bando de fariseu, e ele fazia o quê? Porque conhecemos 2 vírgulas, já estamos querendo dar aula. Olha um outro texto, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, Deuteronômio 6, do 6 ao 9, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu, aonde a Bíblia tem que estar, meu irmão? No meu coração. A Bíblia não tem que estar aqui não, a Bíblia tem que estar aqui, ó, no meu coração. Bíblia é no coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Olha isso, olha o nível de radicalismo disso. É palavra de Deus para tudo quanto é canto. Ele está dizendo aqui, ó, põe na tua testa, para que você o tempo todo esteja cheio do quê? De Bíblia, da palavra de Deus. Nós somos vazios da palavra de Deus, irmãos. Nós somos vazios da palavra de Deus. Nós não conhecemos as promessas de Deus. Quando Satanás ele se levanta contra nós e ele diz que nós somos perdedores, nós não temos o que dizer a ele, quando na verdade nós devíamos nos levantar e dizer a Bíblia para ele. Ou você vai dizer para ele o vidinho que você viu no TikTok hoje cedo: Satanás, presta atenção no que eu vou dizer. Eu vi um videozinho no TikTok hoje cedo. Ele vai falar: ai bobinho, foi eu que criei para você. Esse eu conheço. Irmão, se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é com um servo de Deus cheio da palavra de Deus. Ele dá um passo para trás. Os demônios tremem quando eles veem a Bíblia dentro do teu coração. Eles falam: rapaz, esse cara está cheio, essa mulher está cheia da Bíblia no coração. E ali não é brincadeira não, porque você não derruba alguém que está cheio de Bíblia dentro do coração.
ele não vai se perder. Não adianta você criar distrações, porque ele tem um foco e um propósito, e o foco e o propósito dele é fazer a vontade de Deus. Então não adianta você criar distrações, porque você não vai tirar ele do foco. Agora, quem não tem foco, propósito, objetivo, fica no terraço, andando e vendo o que não deve. Amém? Às vezes, escute bem, e não me leve a mal, porque às vezes isso pode acontecer para os dois lados. Mas às vezes eu escuto aqui no meu gabinete assim: pastor, eu não consigo entender. Nós estamos quebrados financeiramente. E eu chego em casa e eu vejo uma nova aquisição. E eu me pergunto: como pagar isso? Tudo o que eu queria era que compreendesse. Preste bem atenção, e eu não estou falando isso de mulher, porque existem mulheres e existem homens que são assim. Sabe, isso é sério. E ainda quer que comemore pela conquista. E ainda briga. A gente compra as coisas, não fica nem feliz que comprou. O outro está desesperado pensando: como que eu vou pagar isso, Jesus Cristo? Porque eu não tenho condição nem de pagar as contas. Como é que eu vou pagar esse trem aqui? A vontade de meter fogo no negócio. E meu irmão, isso é muito comum. Mais do que você pode imaginar. E eu digo a você, querido, enquanto eu e você não entendermos isso, a vida, ela é muito mais simples do que eu e você imaginamos. O que um ser humano precisa é de um teto sobre a cabeça. O que um ser humano precisa é de um lugar para ele descansar. O que um ser humano precisa é de uma família tranquila. O que passa disso, acredite, eu e a Rose já fomos em muitas casas grandes, bonitas, de você olhar e falar: uau! Que eu tenho certeza que eles trocariam tudo aquilo para morar numa casinha de 2 cômodos, mas ter uma família unida e vivendo em paz. Acredite no que eu estou te dizendo. Satanás trabalha pesadamente no orgulho, na minha e na sua vida. E eu e você precisamos entender o que Jesus fez. Ele disse claramente: na condição humana, ele humilhou-se. Eu e você temos que nos humilhar. Eu e você temos que destruir a nossa carne. Eu e você temos que lutar constantemente contra isso. Todos os dias a sua carne vai se levantar para esse lugar de orgulho. A arrogância, a prepotência, a presunção, a vaidade. Eu sei, nós somos minados disso o tempo todo. Mas nós precisamos entender uma coisa: nada disso tem a ver com o céu. É tudo terreno e mundano. E muitos de nós corremos o risco de perder o céu por causa dessas coisas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mateus 23:1 diz: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. O que você escolhe para você? O que você quer para a sua vida hoje? Nós estamos começando um mês onde nós vamos tratar sobre isso, orgulho. E eu peço a você, sonde o teu coração. O salmista, no Salmo 139, ele faz uma oração, lá no versículo 23, ele faz uma oração e ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Essa deveria ser uma oração que eu e você possamos fazer todos os dias. Sonda-me, Deus. Veja se na minha conduta há algo que te ofende. No 24 ele fala isso. Veja se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Existe algo que te ofende? Existe orgulho no meu coração? Lá também, no Salmo 51, no versículo 5, ele diz assim: o que o Senhor quer de mim é um coração sincero. O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim é um coração sincero. Então veja, é o 5 ou 6 eu acho, um coração sincero. O que é um coração sincero? É você olhar para Deus, quando você vai pedir perdão e falar: Deus, eu falei mal. Deus, eu falei mal, eu olhei para o outro, eu julguei o outro, eu me acho melhor do que esse, eu também me acho melhor do que aquele. Deus, você tem coragem de dizer isso para Deus? Cria em mim um coração puro. Não, Salmo 51, 5. Vê na NTLH, eu acho que é na NTLH. Tá? E o 6? É o 6. O que tu queres em mim é um coração sincero. Eu tenho que ser sincero. Deus, ontem eu ri porque o meu irmão se deu mal. Ontem eu estava feliz porque a pessoa lá se deu mal no trabalho. É essa a minha oração e a sua oração. Me perdoa, Deus. O salmista está dizendo isso. Nós vamos falar sobre isso sábado. O que Deus quer de mim e de você é um coração sincero. Eu fiquei feliz porque eu vi o outro indo mal. Eu falei mal do meu marido, eu falei mal da minha mulher, Deus, e eu desejei o mal dele. E eu não podia, mas eu desejei. O que Deus quer de mim e de você é um coração sincero. Não seja orgulhoso, se humilhe. É muito fácil, irmãos, mas nós deveríamos ter esse coração diante de Deus. Sabe, Deus, olha, eu vou dizer uma coisa: quando eu olho para as pessoas à minha volta, eu me acho melhor do que todo mundo, Deus. Acredite, meu irmão, o culto vai acabar aqui, ó. Já era para ter acabado, né? Aleluia. Eu vou entrar na minha sala e eu vou fazer essa oração para Deus. Senhor, por favor, Deus, não deixa de maneira alguma eu achar que fui eu que falei alguma coisa naquele altar, porque não foi, Deus, porque foi o Senhor que me deu a palavra, e se não fosse o Senhor, jamais eu estaria naquele altar. Então, meu Deus, sonda o meu coração, porque, meu irmão, a pior coisa que pode acontecer na vida de um pregador é o tapa nas costas. E às vezes você pode olhar e pensar assim: mas nossa, que pastor arrogante, termina o culto, ele nem cumprimenta os irmãos. Não, querido, é que eu vou lá dentro orar, porque se eu ficar aqui, sabe qual que é o problema? O problema é esse, ó. Que palavra, hein? Isso é bom, hein? Tá praticamente Deus já. E aí você começa, eu estou gostando disso. Não. Presta bem atenção, o olhar altivo, ele vem antes da queda. Então eu quero dar um abraço em você, pastor. Me dá 10 minutinhos, eu vou orar ali e vou entrar lá naquela porta. Não vai correndo, você vai poder me ver. Só que só entenda, eu fui para lá com esse propósito, porque às vezes, infelizmente, eu vejo que as pessoas se perdem nisso. Então não se preocupe em me elogiar, eu não preciso de elogios. Na verdade, eu acho que eles são perigosos, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Aí cada um tem a sua, porque isso faz com que o ego do homem seja inflamado, e é aí que o maligno entra. Amém? Eu sei que eu não sou bom e que não sou capaz. É Deus quem faz a obra. Feche os teus olhos. Querido, eu não sei aonde você tem se encontrado, eu não sei o que tem passado pelo teu coração, os dilemas que você tem vivido. Talvez hoje você esteja aqui me ouvindo e você tem muitos problemas na sua vida. Problemas esses que você criou
por orgulho, por vaidade. Talvez nessa noite você tenha que escolher dar um passo para trás. Às vezes é necessário dar um passo para trás, para que amanhã você possa dar dois passos para frente. Não é vergonha para ninguém retroceder, meu irmão. Talvez você esteja aqui nessa noite e você se enxergue como alguém superior aos outros, mas isso não provém de Deus. A cultura do céu, ela é contrária. É você enxergar os outros superiores a você mesmo. É quando você olha para o teu irmão e vê ele como grande e você como pequeno. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ao longo desse mês o Senhor nos ajude a entender. O Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos ajudar a aceitar essas palavras em nosso coração. Nós entendemos, Pai, que o Senhor quer de nós é um coração sincero. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos que nós não somos tão bons assim, que os nossos esposos, esposas, filhos, pais, irmãos, amigos também são bons e também tem muita coisa a nos acrescentar. Pai, nos perdoa, porque o orgulho nos leva a julgar as pessoas, porque nós nos achamos melhores do que elas e por isso nós as julgamos. E nessa noite eu peço perdão ao Senhor por isso. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ensine a não julgar mais ninguém, Senhor. Porque se nós julgarmos, nós seremos julgados também, Pai. Pai, eu oro nesta noite, para que a mesma humildade que está em Ti, Senhor, e no Teu Espírito Santo, habite ricamente em nossos corações. Que nós possamos começar ao longo desse mês, construindo uma humildade genuína do Senhor, destruindo toda e qualquer raiz de orgulho, de soberba e de vaidade, de prepotência, arrogância dentro do nosso coração. Que todos os dias nós possamos nos autoexaminar, Pai, e que o Teu Espírito Santo faça, assim como fez com aquele salmista, sonde o nosso coração e veja se há em nós algo que Te ofende, Pai. E se houver, Deus, arranca pela raiz, ainda que sangre, ainda que machuque, ainda que venha doer, mas se houver algo que Te ofende, arranca de nós, em nome de Jesus, Pai. Assim eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Amém, amém.